Bom dia a todos, sejam bem-vindos nesse mais um Evangelho de Luz, onde estaremos falando sobre os espíritas e o casamento. Estamos muito felizes por estarem todos aqui. Já estamos aí em cima do nosso horário. Seja bem-vinda, Gorete, Sueli. Como é bom estarmos entre amigos, nos sentirmos aí unidos nesse mesmo carinho, né? Que nos faz irmãos, que nos faz filhos de um Pai que nos ama. Bom dia, Márcia. Como é bom tê-los aqui. Então nós vamos iniciar o nosso Evangelho lendo pequeno texto do livro Palavras de Vida Eterna, psicografado pelo Chico Xavier, pela autoria do Emmanuel. Bom dia, Manuel, Irene, Gisele, sejam bem-vindos. Vencer o mal. Não te deixes vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Paulo. Comumente empregamos a expressão guerrear o mal, como se bastassem nossas atitudes mais fortes para exterminá-lo e vencê-lo. Sem dúvida, semelhante conceituação não é de toda imprópria, porque em muitas circunstâncias, para limitá-lo, não podemos dispensar vigilância e firmeza. Ainda assim, muitas vezes, zurzindo-lhes as manifestações com violência, criamos outros males a se expressarem através de feridas que apenas o bálsamo do tempo consegue cicatrizar. Bom dia, Lívia, tudo bem? O apóstolo, contudo, é claro na fórmula precisa ao verdadeiro triunfo. Não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Prosseguir quase sempre é fomentar. O melhor processo de extinguir a calúnia e a maledicência é confiar nosso próprio verbo à desculpa e à bondade. O recurso mais eficiente contra a preguiça é o nosso exemplo firme no trabalho constante. O meio mais seguro de reajustar aqueles que desajudam ao próximo é ajudar incessantemente. O remédio contra a maldição é a bênção. Os antídotos para o veneno da injúria são a paz do silêncio e o socorro da prece. Por isso mesmo Jesus ensinou: amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, orai por aqueles que vos maltratam e caluniam. Perdoai 70 vezes 7. Ofertar amor aos que vos odeiam. Podemos, pois, muitas vezes, combater o mal para circunscrever-lhe a órbita de ação. Mas a única maneira de alcançar a perfeita vitória sobre ele será sempre a nossa perfeita consagração ao bem irrestrito. Que lindo, né? Bom dia, Cida, Nádia. Estamos bem, estamos felizes porque estamos aqui. E agora nós vamos orar. Bom dia, Danila. Vamos pedir ao Senhor da vida, a Deus, que é nosso Pai, que nos abençoe, que nos fortaleça nessa reflexão da manhã, confiantes que, através dela, nos tornaremos melhor, os nossos relacionamentos afetivos serão mais tranquilos, mais serenos. Obrigada, Senhor, hoje por todo sempre.
Então nós vamos falar de um tema que muitas vezes nos causa muita dificuldade na nossa vida, que é o casamento. Mas vamos entender a visão espírita dele, para que bem possamos, vivê-lo, para que ele cumpra realmente com os desígnios espirituais para qual ele foi criado. Então eu gostaria de começar falando de uma frase de Emmanuel num pequeno livro chamado Vida e Sexo, que é maravilhoso, de uma leitura assim muito gratificante, e acredito que todos aqui deveriam lê-lo. O amor, porém, reclama cultivo. É a felicidade na comunhão afetiva. E a felicidade na comunhão afetiva não é prato feito, e sim construção do dia a dia. E aqui eu quero chamar a atenção para aquilo que é comum na nossa sociedade, o conto de fadas. Então, toda menina, principalmente, adora um conto de fadas. E o que é mais lindo no conto de fadas é o final. E viveram felizes para sempre. Isso gera uma situação, um comprometimento dentro de nossos sonhos, desejos, ilusões, de que ao casarmos, a nos unirmos com alguém, nós vamos ser felizes para sempre. Nós já falamos aqui que a felicidade não é desse mundo. A felicidade na Terra são momentos. A felicidade são situações que vivemos e muitas vezes não valorizamos, achando que felicidade é o homem ideal, a casa ideal, a fortuna, o poder, E no casamento, a situação fica mais delicada, Porque nós temos uma expectativa, tanto a mulher como o homem, de que aquele relacionamento, para ser bom, para ser aceitável, todos os momentos ele tem que ser pleno. Ele não pode ter contradições, ele não pode ter problemas, ele não pode ter diferenças. E o mais, compreensível é que o casamento é tudo isso. Ele tem problemas, ele tem contradições, ele tem diferenças. Seja bem-vindo, Sidney. Porque no casamento tem uma lei vigorando, que é a lei de causa e efeito. E o que é a lei de causa e efeito, Então, cada ato nosso temos um correspondente, um efeito. Um ato bom, um efeito bom. Um ato ruim, um efeito ruim. E este efeito, Eduardo, quanto tempo, seja bem-vindo. E esse efeito, ele pode ser visto, observado imediatamente. Então a gente já sabe, Quer dizer, eu fumei muito, vou ter um câncer nessa própria vida, porque eu fumei demais, estraguei a minha via respiratória. Após a morte, eu posso identificar, colher os efeitos das minhas ações. E na próxima reencarnação, quer dizer, em momento algum eu colhi, mas na próxima eu vou ter que me encontrar com o efeito, com as consequências dessas minhas ações. Porque nós temos uma ferramenta que Deus nos deu, muito importante. E quanto mais evoluirmos, mais nós vamos utilizar essa ferramenta, chamado livre-arbítrio. Os pensadores, os estudiosos, filósofos já estudaram muito
Então, é a faculdade de livre determinação da vontade humana. Quer dizer, eu tenho escolhas. Seria a nossa arte de escolher, de buscar aquilo que nós entendemos como sendo o melhor. Mas isto é relativo. Nós não temos ainda a capacidade de escolher se nós vamos reencarnar ou não. Isso está ainda na nossa condição determinista. Só os espíritos superiores, na condição do Cristo, né, já podem escolher se vão voltar ou não para uma nova vida. Agora, algo que é importante nós sabermos para bem lidarmos dentro do casamento é entender que somos espíritos imortais e por conta do livre-arbítrio temos um progresso desigual, porque cada um faz suas escolhas, cada um busca as suas metas a cada vida. Mas nós temos uma meta suprema, todos nós, todos os espíritos que foram criados simples e ignorantes. Nós vamos chegar à perfeição, onde a felicidade será plena, onde gozaremos de tudo no mais alto grau. Mas até lá nós temos que fazer esta caminhada. Agora, nós não podemos esquecer que o casamento, ela não é uma lei contrária a Deus. Muito pelo contrário. Ela é uma lei divina. E ele vai, assim, os espíritos, em O Livro dos Espíritos, disseram na questão 695, é um progresso na marcha da humanidade. Quer dizer, porque quando a gente se une a alguém, nós estamos juntos com esta pessoa. Nós estamos num relacionamento, um dos relacionamentos mais íntimos que nós observamos na sociedade. E começa aí nessa relação todo um crescimento de ambos os companheiros. Ambos. Há uma lapidação espiritual, né? Como que eu vou viver com aquela pessoa em equilíbrio e em paz? Como que é que eu vou lidar com aquilo que ele não conquistou espiritualmente? Por isso que quando namoramos, né, isso é importante. Bom dia, Isaura. E nós sabermos, muito importante, quando a gente namora, por que o namoro? O namoro é aquela fase do encantamento que também está lá em Vida e Sexo. Emmanuel diz que naquele momento do namoro há um encantamento, senão nós não casaríamos, não estaríamos juntos, né? Teríamos aí uma certa dificuldade de aceitar aquele relacionamento. Mas aquela fase é para a gente observar o que aquela pessoa tem de bom, quais são os seus valores, quais são a sua forma de pensar a religião, de educação dos filhos, quais são as suas metas do futuro. Tudo isso é no namoro, porque aí eu vou observar se aquilo eu posso aceitar, se está dentro dos meus valores, se está dentro daquilo que eu desejo comungar com alguém. Há uma historieta que uma moça foi procurar o Chico Xavier e ela amava muito um rapaz.
E aí ela chegou ao Chico e falou assim: Chico, eu vou me casar. O que você acha disso? Ele falou: nossa, é muito bom, seja feliz. Só que tem um problema, Chico. Ele é um consumidor de drogas. Aí o Chico disse assim a ela: não, então não dê esse passo. Mas aí ela disse: mas eu o amo, meu amor vai mudá-lo. Ele diz assim: nenhum amor muda ninguém. Então a gente precisa pensar. Porque às vezes a gente vai pro relacionamento vendo alguns defeitos. Geralmente a gente não vê, né? Porque tá no encantamento. Mas as pessoas veem. E às vezes as pessoas nos falam: olha, será que é isso mesmo? Você quer isso? Olha como a pessoa é. Né? E a gente às vezes estamos dentro do conto de fadas, daquele sonho. E aí, o que acontece? A gente entra numa situação, num envolvimento, que nós não vamos dar conta emocionalmente daquela pessoa. Mas, uma vez estando lá, nós temos que fazer o melhor. Porque na realidade o objetivo espiritual do casamento é o progresso daquelas almas. E como é que funciona esse acerto do casamento? Então nós estamos aí, desencarnamos, voltamos para o mundo espiritual. E lá no mundo espiritual, observamos o que acertamos na vida anterior, o que erramos. Agora estamos lá nos adaptando novamente, convivendo com a nossa família. Estamos trabalhando, estudando lá no mundo espiritual. Chega um momento que nós temos que retornar para uma nova experiência, uma nova vida. E aí, vamos organizar. Se nós já temos condições espirituais, nós é que vamos organizar essa nova vida. E qual condição é essa? É o ter ciência das leis divinas, ter uma visão ampliada, né, dessas leis, porque só assim eu posso bem escolher, né? Porque senão eu ficaria aí na imaturidade. Eu quero na outra vida ter muito dinheiro, né, para eu gozar. Não, de forma nenhuma. Uma vida na Terra é uma experiência de grande trabalho de aperfeiçoamento. Enfim, estamos lá. Na maioria de nós não temos ainda essa habilitação para fazer as escolhas. Estamos na condição mediana. Precisamos de quem? Dos nossos queridos amigos espirituais. Aqueles nossos mentores, guias de encarnação, que comumente nas outras religiões são chamados de anjo da guarda. E eles vão junto com outros amigos, né, com algum familiar mais em condições, organizar junto conosco uma nova experiência. Então eu tenho um acerto do passado com Zé. E aí, numa vida anterior, eu traí o Zé. Eu não valorizei o amor do Zé. Aí nós vamos ajustar, porque o Zé ficou com sentimento de muita mágoa. Ele não está muito bem ainda emocionalmente por conta de eu não ter valorizado o amor dele. Aí eu vou vir. Vamos vir, nós dois. E aí nós vamos pensar, quem virá de filhos? Aí virá como filho um espírito que já está numa condição boa, que vem nos apoiar, que vem me ajudar. Então aquele filho vai me ajudar a vencer, a reajustar esses laços com o Zé. Um outro, uma situação mais difícil, que eu também tenho que acertar. Por certeza eu o abandonei em alguma vida e agora estou trazendo para junto de mim. Gravitando ao meu redor
virão outros espíritos que me amam, que me conhecem, que querem, né, me ajudar a vencer aquilo lá. O Manuel está dizendo aqui, 42 anos juntos, que bom. E é isso mesmo, é aprendendo todo dia. E é esse acerto que a gente faz lá. E aí a gente vem para uma nova vida, vem para uma nova experiência, para organizar, para acertar aqueles relacionamentos que não ficaram bons, né? Então agora nós vamos refazer. Este seria um casamento de provas e expiações, e que não necessariamente seria um casamento dolorido, um casamento difícil. O que não vai ter nesse casamento? Uma afinidade de almas, pessoas diferentes, mas pode ser ruim, porque às vezes as pessoas não se resignam, ficam revoltadas, não aceitam. Ou pode ser bom. Eu vou desenvolver, eu vou melhorar esse meu laço amoroso com essa pessoa. Ela está comigo, eu vou realizar essa caminhada bem. Por que é importante? Porque nós temos que vencer essas diferenças, amar esta pessoa. Porque no frigir dos ovos, nós estamos no casamento, na família, exercitando o amor maior, tal como Jesus nos ensinou. Porque nas esferas superiores, a Sueli falando que no tapas e beijos faz 40 anos, né? É isso mesmo, perseverar, valorizar aquele companheiro, né? Porque na realidade, nesses mundos superiores, nós não teremos o casamento, não teremos a instituição casamento. Jesus já dizia que nos mundos superiores ninguém se dá e nem está no casamento, porque a construção do amor já está feita. Só nos mundos inferiores, como o nosso, nós temos essa necessidade por conta desse estreitamento de laços e desenvolvimento da relação, que nos dá aí o exercício do amor. Mas não existe só o casamento de expiação. Há casamentos também de provas, né? Nós pedimos para aprender algo com aquela pessoa, para desenvolvermos em nós uma tolerância, uma paciência. Então, nós já estamos mais aptos espiritualmente para aquele relacionamento. Um outro tipo de amor, de casamento, é aquele casamento por afinidade. Ah, esse é maravilhoso. Esse é o que todo mundo quer, porque somos almas que já viveram várias vidas, já desgastamos as diferenças, já superamos, né, os medos, aquele nhenhenhen que às vezes existe no casamento. Há uma afinidade de gostos, de visão de mundo, de valores. E pode ser para o bem, como pode ser para o mal. Então esse é um tipo de casamento. Olha aí, Lívia, 18 anos, maioridade nesse casamento. Parabéns a todos que estão aí perseverantes, firmes. Agora existe um outro tipo de casamento, que aí esse tipo de casamento é para almas mais habilitadas, almas mais desenvolvidas, que são os casamentos de missões. Quer ver um exemplo que eu acho lindo, maravilhoso? É o casamento do casal Curie. Vocês já ouviram falar de Marie e Pierre Curie? Eles, né, viveram na França, ele francês, ela polonesa.
Ele era professor dela, ela era aluna, mas não era uma aluna normal, né? Uma aluna exemplar, uma aluna que se formou na Sorbonne em primeiro lugar, né? E eles se casam. Mas é tão interessante que na casa deles tinha só uma cadeira, uma mesa e 2 cadeiras, para não receber visita, por conta das tarefas científicas que eles tinham, né? Eles eram físicos, químicos, tanto que o casal descobre o elemento rádio. Depois ele desencarna, né? E ela vai também continuando, né, todo o seu trabalho, vai descobrir outros elementos químicos. Ela e ele conquistaram o Prêmio Nobel de Física. Depois, de Química, aliás. Depois ela vai conquistar outro. Ela foi a única mulher na história com 2 prêmios Nobel. Olha que lindo, né? E olha que interessante, quando eles descobriram o rádio, eles poderiam registrar a patente, que ganhariam, ficariam ricos para o mundo, para a vida inteira desta encarnação. Mas não. Sabe o que eles fizeram? Eles deixaram para a humanidade. Era a contribuição deles para a humanidade. E foram andar de bicicleta pelos arredores da França, da cidade de Paris. Então você vê que são almas diferentes, porque só estudavam, namoravam estudando, contribuíram para o avanço tecnológico da humanidade na área deles. Então é um exemplo de casamento que supera a materialidade dos casamentos comuns, né? A união de 2 espíritos altamente evoluídos geraram todo esse conhecimento. E uma das filhas deles também foi prêmio Nobel, a outra não. E aí, interessante também o outro casal, o Albert Schweitzer. Não sei se vocês já ouviram falar dele. Eu adoro a história desse homem, porque é um espírito muito diferente. E este homem, né, ele aos 27 anos, ele já era reitor de uma universidade na Basileia. Ele já tinha lançado 2 livros, um deles o seu doutorado sobre a vida de Jesus. Ele era o melhor organista de Bach da Europa. Então ele era um homem já conceituadíssimo. Ele larga tudo para voltar aos bancos acadêmicos, para estudar medicina e ir para a África, ajudar os irmãos africanos por conta do débito que ele julgava, e que é real, que a Europa tinha para com os africanos. E junto a ele havia sua esposa, que foi estudar enfermagem, e os 2 partiram para a África, montaram um hospital com os recursos próprios, e ele saía pelo mundo a tocar órgão para buscar recursos, e este local existe até hoje. A sua filha já desencarnou, mas teve filhos, né? Os seus netos, e ele foi prêmio Nobel da Paz. Então vocês percebem que casamentos frutíferos, casamentos que geraram para a humanidade um grande crescimento. Então não ficou restrito ao círculo familiar desse grupo, né? Então, para a doutrina espírita, como nos diz Emmanuel, as leis humanas casam as pessoas, para que as pessoas se unam segundo as leis divinas. Então, não me encontro com ninguém por acaso. Não existe ninguém ali que veio perdido. O que eu existe é assim. Eu fiz uma programação espiritual, eu posso mudá-la. Eu vim para casar com o Zé.
no meio do curso, eu me enamorei pelo Joaquim e me relacionei com o Joaquim. E aí eu optei, mudei o meu programa de trabalho e vou morar com o Joaquim. Quando eu me encontrar com o Zé, pode, porque é lei de afinidade, pode ser que eu vou me dar conta que era o Zé, que era o meu companheiro. Mas enfim, eu já estou no relacionamento inicial, que era o do Joaquim. Então agora eu vou ter que deixar o meu relacionamento com o Zé para uma outra vida. E também pode ser que eu, na vida espiritual, entendi que não queria casar. Eu queria uma vida diferente, eu queria desenvolver outras coisas na minha vida, outras áreas. E aí eu organizo que eu não vou casar. Só que aí, porque a gente vive sobre a lei de afinidade, eu encontrei alguém que eu tive uma afinidade. Resolvo casar. Mudei meu plano de trabalho. Se eu for bem, se eu fizer bem, legal. Só mudou, né? Para chegar a Campinas há muitos caminhos. Então eu usei outro caminho para chegar a um progresso. Também fui lá, organizei um casamento, vou casar com o Zé, vou ter filhos lá tal. Cheguei aqui, me interessei tanto em ajudar a humanidade, me envolvi tanto com as tarefas espirituais, seja na casa espírita, seja na católica, seja na protestante, onde que seja. Assim, resolvi trilhar essa vida. O Zé e os meus filhos vão ficar por uma próxima existência. O importante é como eu faço essa escolha, como essa escolha vai ser desenvolvida na minha vida, de uma forma benéfica ou uma forma maléfica. Porque também tem as escolhas erradas, né? Enfim, o casamento é uma experiência que tem uma finalidade espiritual superior. Mas muitas vezes não dá certo. Muitas vezes as pessoas têm esses desencontros que são naturais. São a natureza, né, desse mundo de provas e expiações. Os casamentos serem mais de expiações do que provas, afinidades de missão. E olha que interessante, a doutrina espírita no século XIX foi escrita, né? Foi aí recebida por Kardec, codificada. E olha que interessante, lá já se falava no divórcio. Pensem comigo, uma época em plena França do século XIX, onde a França estava no apogeu, né? Como um local de ciência, um local de filosofia, de moda, era o centro, o epicentro do mundo, né? E lá vem ao mundo a palavra divórcio, onde as famílias eram totalmente, como que eu vou dizer, imutáveis até, né? O senhor era dono da família. E aí vem o divórcio. E vai dizer, na pergunta 697, está na lei da natureza ou somente na lei humana a indissolubilidade absoluta do casamento? Porque lá não poderia uma mulher ir embora, um homem ir embora. Né? Havia de forma diferente. O homem arranjava outra mulher, ia morar em outra casa, a mulher ficava, mas legalmente não havia. Olha o que os espíritos respondem. É uma lei humana, muito contrária da natureza. Mas os homens podem modificar suas leis. Só os da natureza são imutáveis, porque da natureza é de Deus. Quando há o amor, há um casamento, há uma união. Então, isso que Jesus falava é quando Deus ajunta. O homem não pode separar. Ninguém pode se intrometer naquela relação de alma para alma. Agora, quando não há isso é humano. Tá ok? Agora,
a gente precisa pensar nessa separação conjugal. E hoje é tudo tão fast food, né? Até o casamento. Os noivos estão indo para o altar, no casamento católico, para receber a bênção do padre, e já estão pensando, se não der certo, eu me separo. Tanto que os índices de casamento, de divórcio, são altíssimos no mundo, né? Porque muitas vezes as pessoas estão presas à forma, ao visual, né? Não estão maduras ainda. E aí, você já vai para um casamento sem pôr uma energia que quem aqui já falou que está casado há muito tempo sabe que tem que pôr. Sabe que tem que perdoar inúmeras vezes, sabe que tem que tolerar, sabe que tem que compreender. Então a gente não pode, a gente tem que sair do mito do conto de fadas. Tem que entender que quando começa o casamento é uma nova caminhada e que é uma construção diária, todos os dias. Tem um livro, eu vou até recomendar, tanto esse livro é bom para o relacionamento com os filhos como para o relacionamento marido e mulher. Pais e Filhos, Companheiros de Viagem, do Roberto Chiniachiki. Não sei se vocês já ouviram falar dele. Muito bom, deve ter na internet, em PDF. E ele diz lá, ele tem vários itens de como a gente deve viver bem. E o casamento é isso, a gente tem que cuidar desse relacionamento. Então ele diz assim, não pensar no outro como uma visita. Isso também depois eu descobri que o André Luiz falou, o espírito que vinha através do Chico, né? Por que eu tenho que pensar no meu companheiro, nos meus filhos como visita? Visita você maltrata? Visita você fala grosso? Visita não tem o de melhor na sua casa? Visita não recebe o melhor de você? Então, que o seu companheiro, os seus filhos, sejam visitas para você. Quando a visita chega na sua casa, não está tudo arrumado? E dependendo da importância da visita, é o grau de arrumação, né? Se você entrar na sala de jantar ou à mesa e tiver todos os talheres, toda a louça do seu casamento, realmente a visita é importantíssima. Então faça isso, considere aquele seu companheiro como uma visita muito importante. E muitas vezes nós viemos nessa vida para reatar confiança. Então como é que eu falo isso, o Roberto vai dizer, com o meu companheiro, com os meus filhos de qualquer jeito? Como é que eu falo qualquer palavra? Como é que eu explodo? Porque muitas vezes as pessoas acham que a família, ele é um vaso sanitário, que a gente tem que despejar tudo lá. Não, nós temos que cuidar desses relacionamentos. Não podemos ser não éticos com eles. Até porque são as pessoas, não podemos ser não éticos com ninguém, né? Mas com eles mais ainda, são as pessoas que a gente elegeu para estarmos juntos né? Juntos nessa caminhada. Também pensar, lá diz o Chiniachiki, a vestimenta que você está usando, né? Porque com a visita você não vai estar de pijama. Por que o marido está de pijama? Não é? Por que não tem um jantar? Todo mundo se sentar à mesa, né? Não é? Se vira lá. Então isso a gente precisa pensar na questão de como nós estamos cuidando do nosso relacionamento afetivo. Até porque na família esse é o relacionamento mais importante. Porque os filhos se geraram dele. Se pai e mãe não estão bem, se marido e mulher não estão bem, a família não está bem. Então nós temos que cuidar. Tudo bem, cuidamos, fizemos o que é necessário e não deu certo. Mas dialogue antes de se separar. Dialogue, converse. Se nós não conseguimos conversar, não está se ajeitando, vamos buscar um psicólogo da família. Vamos
lá junto, alguém mediando aquele relacionamento. Eu já conheci casais assim e deu certo. Retomaram o seu relacionamento, continuaram. Medite, pense. A meditação vai te ajudar. Ore pelo seu relacionamento. A gente ora para ter uma casa, ora para ter um carro, ora para ter um emprego. Nós temos que orar para aquele relacionamento dar certo, né? Para que tudo vá com tranquilidade, haja entendimento, compreensão. E, gente, use os recursos das práticas espíritas. Vá para as reuniões de assistência espiritual, onde vai ter o acolhimento fraterno, a preleção e o passe. Porque o que acontece? Pode acontecer, nós já vivemos muitas experiências, muitas, com vários espíritos. Pode acontecer que um espírito que foi o nosso marido, foi a nossa mulher, não queira que nós agora retomemos com outra pessoa, um outro caminhar. E aí ele fica lá incomodando. Isso eu já também observei na vida. Já percebi nos relacionamentos sobre isso, né? Agora, vamos pensar. Os espíritas, como vai se ver no casamento? Vai ter aí como eu vou explicar, toda aquela ritual, como há na Igreja Católica, como há na Igreja Evangélica? Não. Até porque no Espiritismo é um sacramento, né, lá na Igreja Católica. Não há sacramentos e não há rituais. Todo o nosso relacionamento com Deus, tal como Jesus nos ensinou, no poço da Samaria, né, junto à mulher samaritana, que devamos adorar a Deus em espírito e verdade. Olha que lindo! Então, nós vamos convidar, e isso está muito bem retratado num livro chamado Entre a Terra e o Céu. Esse livro é muito bom para quem tem famílias, fala muito do relacionamento familiar, né? Todos nós temos famílias, né? Casamentos, é muito interessante esse livro. E lá fala do casamento de Mário e Antonina. E como ele foi feito. Houve uma reunião civil, onde assinou o seu documento, até porque casamento também é uma tratativa humana, é um relacionamento jurídico, porque você tem filhos, tem herança, tem tudo. Jurídico não, físico, né? Há um relacionamento. Bom dia, Cresci. Então, isso também existe, né? Isso a gente não pode perder de vista, é um contrato. A palavra melhor há um contrato entre duas partes. Então, isso tem que existir. Então, quando eu vou ao cartório, assino lá, há um contrato, né? Então, houve isso, esse contrato, a assinatura desse contrato. E depois, na casa de Mário, houve a reunião. Que reunião foi essa? As pessoas foram convidadas para fazer uma oração. Não escolheu um médium, não escolheu alguém especial, foi uma pessoa, um parente. E essa pessoa falou de como é o casamento, orou pelos dois. E olha que interessante, a espiritualidade estava toda lá, torcendo, né? E o que é a espiritualidade? São nossos amigos, são os espíritos bondosos que querem que nós consigamos, né, realmente vencer com aquele aprendizado, aquela etapa. E eles estavam lá, todos torcendo para Antonina e para Mário, para que esta nova etapa desse certo.
E com certeza aconteceu a mesma coisa com todos nós aqui. Todos tiveram aí apoio, ainda tem apoio da espiritualidade, porque é Deus em nossas vidas, apoiando-nos, fortalecendo-nos, para que possamos fazer o nosso melhor nessa existência, principalmente o melhor na nossa família, porque já erramos demais em família. E eu queria trazer aqui um final que eu gosto muito de uma pequenino texto do Immanuel Kant, que nunca se casou, nunca saiu da sua cidade, na Alemanha, mas foi um dos maiores filósofos da atualidade, né? Do século passado, aliás. Nós estamos no século XXI já. O casamento é a mais rica aventura. Se não tem tempo nem oportunidade para consagrar dezenas de anos da tua vida a uma viagem em volta do mundo, para observar tudo o que um circunnavegador pode aprender, se te falta por não teres estudado por muito tempo as línguas estrangeiras, os dons e os meios de te iniciar nas mentalidades diversas dos povos que se revelam aos cientistas, se não pensas em descobrir um novo sistema astronômico que suplima o de Copérnico, bem como o de Ptolomeu, então casa-te. E mesmo que tenhas tempo para viajar, dons para os estudos e a esperança de fazer descobertas, casas-te do mesmo modo. Tu não te arrependerás, ainda que isso te impeça de conheceres todo o globo terrestre, de te exprimires em muitas línguas e de compreenderes o espaço celeste, pois o casamento é e continuará a ser a viagem da descoberta mais importante que o homem pode empreender. Qualquer outro conhecimento da vida, comparado ao de um homem casado, é superficial, pois ele, e só ele, penetrou verdadeiramente na existência. Que lindo, né? Um homem tão inteligente e falou lindamente sobre o casamento. Eu espero que a nossa conversa da manhã tenha os ajudado a entender um pouquinho mais sobre o casamento. Agora vamos fazer a nossa vibração e não antes vou dizer da importância do Evangelho no Lar. Por isso que nós estamos aqui, para valorizar esse momento do Evangelho no Lar nas nossas vidas, compreendendo que o Evangelho no Lar nos traz paz, compreensão na vida familiar, nos une como elementos da família, pela atividade espiritual comum, amplia em nossa família o conhecimento do Evangelho, eleva o nosso padrão vibratório. Então, como a gente faz isso? Escolhe um dia, escolhe um horário. Também usa um localzinho bem discreto da casa, não tem muita gente passando, se você vai fazer sozinho. Se não, um local também recolhido para todo mundo estar lá. Lembrando que fazemos uma prece, uma leitura, depois uma prece, como fizemos aqui. Lemos o Evangelho ou a Bíblia, quem quiser. Fazemos comentários, a vibração que eu vou fazer agora e a prece de encerramento que geralmente eu já faço na vibração. E instituam, porque vocês verão quanto de mudança ocorrerá no ambiente fluídico espiritual do seu lar. Ah, mas a minha família não quer. Não há problema. Comece sozinho. Eu fiz vários anos sozinha. Comece sozinha. E as coisas vão mudando. Tá ok? Então, vamos agora àquela parte da nossa oração que nós vamos orar por nós mesmos, pela nossa família, pela humanidade que caminha junto conosco nessa vida. Então vamos pedir ao Senhor da vida
Ah, não se esqueçam da água. Lembrando-se que a água a gente só deve pôr quando a gente estiver doente, né? Com algum problema físico, para que não utilizemos recursos dos bons espíritos indevidamente. Tá ok? Então nós vamos pedir ao Senhor da vida, o Deus que nos ama, a Jesus que é nosso amigo, nosso irmão, que está junto conosco nesta manhã, nesta oração. Senhor, estamos aqui. Desejamos, Senhor, que o teu amor recaia sobre nosso planeta, envolvendo, Senhor, a todos nós. Que tenhamos, Senhor, bom ânimo, coragem, não para vencer o outro, mas para nos vencer. Para que nos solidifiquemos, Senhor, sempre nos valores do Evangelho, para que superemos o nosso pessimismo, a nossa inatividade, para que superemos a nossa inferioridade, para que o homem novo, Senhor, se resplandeça. Pai, que o teu amor possa também estar com nossos irmãos em Covid, os doentes, que mãos amorosas os acolham. Pedimos também, Senhor, pelos que partiram, para que as suas famílias tenham equilíbrio, bom ânimo. Pedimos, Senhor, o teu amor, a tua paz, para as crianças que estão nascendo, espíritos velhos em corpos novos, Senhor, que tenham mãos amorosas de pai e mãe, para guiá-los nessa nova caminhada. Mas queremos, Senhor, pedir nesta manhã pelo meu casamento, para que ele dê certo, para que ele cumpra com os desígnios pelo qual ele foi proposto, que haja crescimento, Senhor, meu e do meu companheiro ou companheira, para que os frutos desse casamento, Senhor, possam ser colhidos por nós e por todos meus familiares, pela humanidade. Que aquelas comezinhas diárias possam ser superadas com o Evangelho no lar. Que aquelas diferenças, Senhor, possam ser aceitas. Que aquela limitação do outro possa ser reconhecida e que eu possa ter mão amiga para ajudá-lo ou ajudá-la a superar. Senhor, queremos lhe agradecer pela família que temos nessa vida. Pode ser, Senhor, a não ideal que escolhemos, mas é aquela necessária para a nossa caminhada. Muita luz, Senhor, muita paz na minha família. Que eu não desanime dela, que eu tenha sempre coragem e que eu possa, Senhor, realmente amá-la, para que ao chegar no mundo espiritual, nos reencontremos e possamos
dizer: vencemos, estamos juntos, vamos usufruir da nossa dedicação, dos nossos esforços. Ampare, Senhor, também a nós mesmos, para que não não tenhamos desânimo, não tenhamos medo e insegurança, para que aprendamos a confiar em Ti, para que aprendamos a nos desenvolver, a construir dentro de nós o reino dos céus que Jesus nos convidava a participar. Que nós, Senhor, não percamos o rumo, e se perdermos, Senhor, que Tu possa encaminhar mãos amigas para nos direcionar novamente. Pai, muito obrigada. Não sabemos como Te agradecer por esse momento de paz, porque estamos falando sobre as Suas leis. Esteja, Senhor, hoje e sempre conosco. Obrigada pela presença de hoje, de todos. E na segunda estaremos lá na nossa oração para a saúde, para a paz, né? Que é tão importante para todos nós orarmos, nos conectarmos com o Criador. Seja bem-vinda, Lígia e Lucy. É um prazer estarmos juntos, né? É tão bom, né? Uma das maiores fortunas é estarmos entre amigos. Um abraço de luz para todos. Até logo.